noite é libertos do pecado. Quando o Senhor Jesus diz na sua palavra que nós fomos libertos do pecado, Ele está dizendo que só Ele tem o poder de libertar as pessoas, perdoar os seus pecados, perdoar os seus pecados, curar fisicamente e curar espiritualmente em nome de Jesus. Só Ele tem este poder. E eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo de número 36. Glória a Deus. Glória a Deus. João 8, 36. O Senhor Jesus, quando Ele diz no versículo 32, nós vamos ler o 36, eu só estou citando o 32. Quando o Senhor Jesus, Ele diz que quando alguém chega ao conhecimento da verdade, ela é liberta. Conhecereis a verdade e a verdade liberta. Porque só Jesus tem o poder de libertar e Ele é a verdade. Então, quando alguém chega ao conhecimento de Jesus, ouve a palavra dele e crê nele, esta pessoa é liberta no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. João 8, 36. A palavra de Deus diz assim, ó: se pois o Filho vos libertar, eu acho que está muito abaixo, né? Está abaixo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agora melhorou. Tá bom. Tá bom. Glória a Deus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte. Aqui Jesus está dizendo, quando alguém chega ao conhecimento dele, e crê na sua palavra, e aceita ele na sua vida, como seu único e suficiente Senhor da sua vida, ela está liberta. Está liberta o quê? Libertam-os espiritualmente e fisicamente. No momento que nós aceitamos a Jesus na nossa vida, ali foi o momento da nossa transformação, da nossa libertação. Muitas das vezes a pessoa fica esperando, porque eu preciso me libertar disso. Não, Jesus já libertou de tudo naquele momento que nós tivemos um encontro com Ele e entregamos a nossa vida para Ele. Se pois o Filho vos libertar, Ele já nos libertou, então somos livres. Somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se concentre na palavra de Deus. Deixe o som por conta do pastor Rodrigo, de Gabriel e de irmão Reginaldo. E o nosso negócio aqui é nós e Deus, é a palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus, Ele afirma que só Ele tem o poder de curar, salvar e libertar as pessoas. E ponto final. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, por isso que estamos aqui, porque nós cremos nele, entregamos a nossa vida para Ele, então nós fomos libertos, ou seja, fomos perdoados daqueles pecados que nos condenavam à morte eterna. Jesus vem, nos liberta fisicamente e nos liberta espiritualmente da morte espiritual, a qual as pessoas que ainda não têm Jesus na sua vida, elas se encontram. Nós nos encontrávamos nessa forma, mortos espiritualmente, separados de Deus e não tínhamos comunhão com Ele. Hoje nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque Jesus, pelo seu amor, com que nos amou, entregou a sua vida para morrer no nosso lugar. Para que todos aqueles que nele creiam, eles não morrem espiritualmente e terão vida eterna no nome do Senhor Jesus. Foi para isso que Jesus ele veio, para dar vida eterna a todas as pessoas que creem nele
e querem andar com Ele em nome de Jesus. Ele nos tira da morte espiritual e nos dá vida espiritual. E através desta vida espiritual que Ele nos concede através da sua morte e ressurreição, Ele nos cura fisicamente, nos livra das trevas, nos livra do pecado e nos livra do poder de Satanás. Foi isso que Jesus fez na minha e na sua vida, irmão, quando Ele diz que nós somos livres. Somos livres das trevas, do pecado e do poder de Satanás. Ele nos livrou de tudo isso. E agora nós vivemos na luz, assim como Ele na luz está, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Romanos capítulo 6. É só ir um pouquinho lá na frente. Romanos 6. Até o relógio hoje acabou a pilha também. Eu não sei nem que horas que é, mas os irmãos vão me guiando aí, que até o meu relógio eu larguei em casa. Hoje a bênção é completa, em nome de Jesus. Amém, amados? Mas é assim, irmãos, a luta é grande. Por quê? Porque a gente incomoda o Satanás. E ele tenta fazer de tudo para que as coisas não dê certo, mas já deu tudo certo em nome de Jesus. Romanos capítulo 6, o versículo é o de número 22 e 23, que diz assim, ó. Jesus falou que já nos libertou. E o Paulo aqui ele fala em Romanos 6, 22. Mas agora libertos do pecado, olha lá. Por que nós agora somos libertos, livres do pecado? Porque Jesus já nos libertou. E feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Foi isso que Jesus fez na minha e na sua vida e na vida de todos aqueles que venham a crer nele. Por isso que Jesus diz lá, se pois eu te libertar, você será uma pessoa livre. Livre da condenação, livre da acusação do inferno, livre do mal, livre das trevas, livre do pecado, livre dos demônios. Você é livre em todas as áreas das nossas vidas. Ele já nos libertou, nos livrou de todo o mal em nome de Jesus. Então nós não temos o direito de andar preocupado com medo de alguma coisa, porque o medo faz com que a gente não confia nele, no que ele fez por nós. Ele sabe que nós somos tão fracos, e Ele nos perdoa por essa fraqueza de muitas das vezes ter medo de algo que Ele já disse, eu sou com você, eu já te libertei, você não faz parte mais desse mundo, mas a pessoa ainda fica com certo receio, mas Ele sabe que nós somos tão imperfeitos, que Ele perdoa, nos perdoa por essa imperfeição, por essa fraqueza, porque Ele é bom e Ele nos ama em nome de Jesus. E aí o Paulo continua falando no versículo de número 23. Porque o salário do pecado é o quê? Então, a morte espiritual. Ele está falando de morte espiritual. Essa morte espiritual não faz parte da nossa vida. Por quê? Porque Jesus veio para tirar as pessoas dessa condição, dessa morte espiritual. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre da morte espiritual. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, ou seja, se a pessoa já foi liberta do pecado, das trevas e dos demônios, ela é livre, ela é liberta. Ou seja, ela não está mais tirando proveito desse salário que leva para a morte, que é o pecado. Agora nós estamos tirando proveito, nos preparando para a nossa vida eterna, ao lado do Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O salário do pecado leva à morte. O pecado leva à morte. É o que a pessoa herda, mas essa herança não faz parte da vida do cristão, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses mais adiante um cadinho. A palavra de Deus é muito clara, ela nos mostra claramente, para que a gente não tenha dúvida,
que realmente Jesus já fez tudo por nós, irmãos, em nome de Jesus. Ele já fez tudo. Colossenses eu falei, não foi? Colossenses capítulo 1. Versículo 13 e 14 diz assim, ó: Ele nos tirou da potestade da onde? Está vendo aqui? A palavra não vem confirmando tudo bonitinho lá do João 8, e aí passa em Romanos, passa em Colossenses, aí vem confirmando passo a passo do que Jesus fez nas nossas vidas. Ele já fez, não é algo que vai fazer, já aconteceu no mundo espiritual, já aconteceu, ele já fez tudo no nosso lugar. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem fez isso? Deus. Deus fez isso com cada um de nós que aceitamos a Jesus na nossa vida. E qualquer pessoa que aceita Jesus, ele é tirado das trevas, ele é liberto do pecado, ele não tem mais, o Satanás não tem mais domínio sobre essa vida. Então foi para isso que Deus nos tira do mundo, das trevas tenebrosas, para que nós pudéssemos viver aonde Jesus está. Agora o nosso ambiente é de luz, não é mais de trevas. E o ambiente de luz, o mal não pode penetrar. É questão de entendimento, irmãos. Se eu estou na luz, aonde Jesus está, trevas nenhuma pode vir até a mim. Ela vai ficar em derredor, mas aonde eu estou, ela não pode me atingir. Porque eu estou na luz, assim como Jesus vive na luz. Vi aqui nesse versículo 13, é muito claro, ele diz, falando de Deus, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, para onde Jesus está. Ele nos coloca onde Jesus está, a nossa posição em Jesus. Fomos inseridos em Cristo pelo Espírito Santo. Você vê que quando a Bíblia fala em Jesus, é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. A Bíblia vai mais além do que o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo nos pegou no momento que nós fomos tirados das trevas. O Espírito Santo, ele nos pegou e nos inseriu no corpo de Jesus, para nós sermos um só com ele, no nome do Senhor Jesus. Fomos inseridos em Jesus, por isso que aonde Jesus está, nós estamos. Ele vive na luz, nós também vivemos na luz, como ele na luz está. E a Bíblia de Deus diz que o sangue de Cristo nos purificou e continua nos purificando de todo mal, enquanto estivermos aqui com esse corpo carnal aqui na terra, em nome de Jesus. E aí o 14 ele diz: em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de quê? Foi arrancado o pecado, nós não estamos mais na prática do pecado, não vivemos mais na prática do pecado, que nos matava e nos levava à morte espiritual. Acabou, fomos libertos pelo Senhor Jesus. Não tem que ter dúvida no coração. Se nós não tivermos a certeza, essa dúvida vai ser plantada pelo inimigo no nosso coração, e nós vamos acabar perdendo a salvação por não confiar no que a palavra de Deus diz. Nós precisamos confiar que foi assim, é assim que a palavra diz, foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Nós estávamos mortos por causa do pecado, vem Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos dá uma vida espiritual, o Espírito Santo nos pega e nos enxerta no corpo de Jesus, para nós sermos um só com Ele, espiritualmente falando. Nós não temos o Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo não é o mesmo Espírito Santo que está em Jesus, está em nós. Somos um só com Ele, espiritualmente falando, em nome de Jesus. Quando nós temos esse entendimento, o mal não pode chegar nem perto de nós, porque nós não temos sombra de dúvidas que isso não é algo que vai acontecer, já aconteceu, foi real o que Jesus já fez por cada um de nós, no nome de Jesus.
Glória a Deus. E a Bíblia diz que por causa disso que nós estamos em Jesus e temos o nome dele, nós temos autoridade sobre toda a força do mal e sobre os demônios. Lucas capítulo número 10, abra lá. Lucas 10, 19. Temos autoridade sobre todos os demônios do inferno que tentarem contra nós, ou contra alguém que tentar pedir socorro, nós temos autoridade sobre eles. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder. Esse poder aqui que Jesus estava delegando aos discípulos, é o mesmo poder que ele dá para mim e para você no nome dele. Ele diz aqui, ó: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Por que é que eles não podem mais fazer dano algum para nós mesmos? Porque nós já aprendemos que estamos na luz, fomos libertos, Jesus nos coloca onde ele está. Eles não podem mais fazer nenhum dano contra nós, no nome do Senhor Jesus. Aqui a palavra cita serpentes e escorpiões, são obras malignas, obra do mal, que nós enfrentaremos aqui no mundo natural. Coisas ruins que nós vamos enfrentar, coisas horríveis, peçonhosas, coisas que nos fazem mal, nós vamos nos deparar. Serpentes e escorpiões, é uma comparação que Jesus faz. E aí ele diz, serpentes e toda a força do mal, tanto no natural como no espiritual, nós temos autoridade sobre esses males. Se é mal que é no natural ou no espiritual, nós temos autoridade no mundo espiritual e no natural, em nome do Senhor Jesus, porque ele nos deu este poder, em nome de Jesus. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Se vier algum mal nesse planeta natural, nesse planeta Terra, contra nós, nós temos poder sobre eles. E no mundo espiritual, quando os inimigos tentar se levantar contra nós, nós temos autoridade sobre eles também, em nome do Senhor Jesus. Tem que guardar a palavra, irmão, para praticar em nome de Jesus. No momento que nós orarmos, nós temos que falar, citar a palavra de Deus. Eu oro em concordância, esta palavra, eu creio, ela é a verdade, ela é Jesus. Ela não falha. Amém, queridos? Olha o versículo 20. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Ou seja, não é a gente... Lógico que a gente se alegra quando a gente ora, a gente expulsa um demônio, e você vê o poder de Deus operar. Mas nós temos que glorificar a Deus, ao Senhor Jesus, mas essa glória é só para eles, não é para nós. Aqui Jesus diz, não se alegre por causa disso, porque isso já está acontecendo pelo meu poder, o poder do meu nome. Vocês precisam se alegrar, porque o vosso nome está escrito lá nos céus, no livro da vida, em nome de Jesus. Esse é o importante. Porque no nome de Jesus vai cair por terra. Quem se colocar no nosso caminho, em nome de Jesus, cai por terra. Mas a nossa maior alegria é ter a certeza que o nosso nome está escrito lá, no livro da vida, em nome de Jesus. E aí ele, aqui no 21... No 21 ele diz, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultasse essas coisas aos sábios inteligentes e as revelasses às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprove. Ou seja,
Aqui Jesus se alegra porque os humildes recebem a sabedoria, recebem de Deus o poder. Isso é só para quem é humilde. O soberbo não quer nem saber nada com Deus, acha que ele pode tudo. Mas nós entendemos que nós sem Jesus não somos nada, que dependemos dele para tudo que venhamos fazer no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aqui no Marcos capítulo, volta um pouquinho atrás, você está em Marcos capítulo 16, Evangelho de Marcos capítulo 16. Versículo 16, 17 e o 18, diz assim, ó. Tudo isso porque nós temos o nome de Jesus à nossa disposição para botar nossa fé em ação e os milagres acontecer em nome de Jesus. Jesus nos deu o nome dele, que tem todo o poder para desfazer todas as obras malignas que tentarem contra a nossa vida física ou espiritual, no nome de Jesus. Jesus aqui ele fala no Evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 16, diz assim, ó: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais que vocês creem, esses sinais seguirão na vida de todos aqueles que creem. Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, aqui ó, o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre quem? Os enfermos, doentes, e eles não são curados. É assim que Jesus falou? Ele falou que ele nos deu poder no nome dele para nós impor a mão sobre as pessoas que estão enfermas ou doentes, e elas serão. Por que elas serão curadas? Por causa da autoridade e o poder do nome de Jesus. Nós só precisamos de fé, impor as mãos e dar ordem para o mal. E o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Não tem por que ser diferente. Se Jesus disse aqui, em meu nome, vocês vão expulsar demônio, vão falar em línguas, vão ser batizados com o Espírito Santo, vão falar em língua, vão impor as mãos sobre os doentes, os enfermos, e eles serão curados. No nome dele. Nós não cremos neles. Ele já nos tornou livres para que nós, como livres, possamos libertar outras pessoas. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Efésios capítulo 2. E nós vamos daqui a pouquinho orar em nome de Jesus. Muito claro, né, amado? Então não tem que ter dúvida, não tem que ter medo, tem que, deparou com qualquer situação, bota a fé em ação, em nome de Jesus, desfaz esse mal do inferno. Ah, mas pastor, e se o bicho se manifestar? Meu irmão, o que é que ele acabou de dizer? Nenhum mal, nenhum dano eles causam em nós. Então fica em paz, em nome de Jesus, seja o que for. Efésios capítulo 2, versículo de número 1 ao 3, que diz assim, ó: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aqui nos deu vida quando nós estávamos mortos espiritualmente. O Senhor Jesus vem nos dar vida espiritual. Em quem noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo as trevas deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, segundo as influências malignas do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes estávamos na mesma condição das pessoas que hoje não tem Jesus. Hoje nós não estamos mais nessa condição, mas aquela pessoa que ainda não está em Cristo, a condição dela
É isso aqui, ó. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como quem? Os outros também que não tem Jesus. Só que essa ira de Deus não está sobre nós mais, porque Jesus, ó, veio e tirou essa ira, ou seja, nos fez pessoas para ter agora se comunicar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, através do perdão do pecado. Então aqui nós vemos a necessidade das pessoas se achegarem a Cristo, das pessoas ouvirem a verdade, porque só a verdade tem o poder de libertar. Só a verdade tem o poder de abrir o entendimento dos olhos das pessoas. Pessoas que estão dentro das igrejas estão com o entendimento totalmente fechado. Por quê? Porque não vão na igreja buscar a verdade, vão buscar mudar de vida, vão buscar outras coisas, mas não vão buscar a sua salvação em primeiro lugar. Quando nós colocamos em primeiro lugar a nossa salvação, as demais coisas o Senhor nos acrescenta, que é sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, e as demais coisas para o nosso sustento Ele vai conceder em nome de Jesus. Vida espiritual em primeiro lugar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a condição das pessoas que andam sem Jesus, mortos por causa do pecado. E Jesus já nos tirou desta morte espiritual, e agora nós precisamos levar a verdade para aquelas pessoas que ainda estão mortas. Quantas vezes nós temos chance de falar de Jesus para as pessoas, e às vezes não falamos por timidez, às vezes não falamos porque pode ser que a pessoa não goste ou não goste. A palavra manda pregar em tempos e fora de tempos. Nós temos que pregar. A pessoa ouça ou deixe de ouvir, tem que falar, irmão. Nós temos que falar de Jesus para todas as pessoas em nome de Jesus. Porque quem vai convencer ela não é nós só temos que abrir caminho para o Espírito Santo convencer esta pessoa, fazer ela enxergar a condição dela espiritualmente, a qual ela se encontra sem Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Fique com esta palavra, feche a sua Bíblia, se coloque de pé e nós vamos